Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual, gerador do conteúdo abordado, é a declaração, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 69 LP 20 e a EF 67 LP 23, e os descritores são os D4, D12 e D13. As habilidades em destaque se referem à forma de organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes, e a escrita de textos normativos, levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão. Os descritores se relacionam com a inferência de informação implícita, com a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros e a identificação das marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários e cópias sobre informações relacionadas à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles possam compreender melhor o teor desse documento. A proposta para essa atividade é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como esse par será composto. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e as orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das suas conclusões. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário,
funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente o texto na íntegra, impresso ou digital, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo é possibilitar aos alunos conhecerem esse documento. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Professoras e professores, a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades, desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Sempre que for possível, possibilite aos alunos essa prática. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 2, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual, aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a proposta da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Eles serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual pesquisarão os significados de palavras desconhecidas, objetivando a ampliação de vocabulário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Observem também quais alunos demonstraram um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. A proposta para a resolução da questão 3 é individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, que é solicitada na questão 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que descrevem maiores explicações acerca da estrutura dos textos normativos. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois,
farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. É sugerido que vocês convidem antecipadamente o diretor da escola para falar sobre o estatuto da escola. O objetivo é que os alunos saibam como ele foi criado, quais pessoas foram as responsáveis pela elaboração, qual a sua principal função e a importância, além de inspirar os alunos para a escrita da Declaração dos Direitos dos Estudantes. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Professoras e professores, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento apresentada na questão 2 de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo aqueles que demonstrarem maiores dificuldades, e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que os apoiem durante a resolução, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual declaração. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Os dicionários serão necessários para possibilitar aos alunos uma fonte de pesquisa no uso de palavras mais adequadas ao texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa.
Informem aos alunos que eles devem ler os bilhetes em suas produções e utilizar suas sugestões ao responderem às questões da atividade. Durante o momento de compartilhamento sobre as análises dos textos, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Sugere-se que vocês possam reunir o que julgarem como os melhores artigos e incisos das declarações escritas pelos alunos e redigirem juntos uma declaração oficial para divulgação na comunidade escolar. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.